a gente pudesse tocar o coração do nosso leitor com algo que ele possa pegar na mão, além do nosso livro. Lembra que a gente falou? O livro ele é só uma parte de um ecossistema, né? Então pense assim, ó, alguma coisa além do seu livro que possa fazer com que esse leitor ele se sinta parte de um clube exclusivo, né? Então agora a gente vai trazer para vocês o conceito do fio de ideia, né? Você pode estar se perguntando assim, a fio de ideia, a gente vai falar sobre produtos derivados do livro, né? Além da questão da palestra, do posicionamento e tudo mais, né? Pense o seguinte, vamos pensar juntos. Quando um leitor ele se apaixona por um livro, acontece um fenômeno emocional muito forte. Além do livro, ele vai querer um pedacinho, de repente, daquela história no mundo real, ele quer alguma coisa que materialize aquela conexão. Quantas pessoas você já viu na rua? Aí é uma pergunta que eu faço para você que está assistindo esse vídeo. Quantas pessoas você já viu na rua com uma camiseta do Star Wars? Que começou com uma história num livro. Quantas pessoas você já viu na rua com uma camiseta com um desenho do Gandalf? Com alguma coisa do Senhor dos Anéis? Quantas pessoas você já viu, de repente, andando com uma toalha no ombro em um dia específico do ano, que é o dia da toalha, que foi comemorado agora dia 25 de maio, desculpa, né, o dia 25 de maio. Quantas pessoas você já viu? Por quê? Por causa do Guia dos Mochileiros da Galáxia, que é outro livro, entendeu? Então as pessoas, elas querem, sim, um moletom com um personagem do livro estampado, uma caneca, alguma coisa. Então, aí a gente vem trazendo essa questão do conceito do fio de ideia, né? A gente usa esse termo para você criar uma coleção de mimos e colecionáveis, porque daí a pessoa ela vai consumir, além do seu livro, ela vai querer consumir a sua caneca. Ah, eu sou uma escritora de educação parental e eu tenho algumas frases que eu uso no meu dia a dia. Então eu tenho o que para oferecer para os meus leitores? Camisetas com as frases que eu uso. Uma caneca com a frase que eu uso, entendeu? Uma caneta diferenciada com a cor do meu livro, com a cor das minhas coisas, né? Então, esse é só algumas das ideias que a gente pode trazer para oferecer para vocês, né, Jeff? Exatamente, né? Quando você começa a diversificar os produtos que focam na história do seu livro, você começa o quê? A ter mais dinheiro entrando em caixa. Você começa a ter não somente o lado financeiro, você começa a ter a sua audiência, os seus leitores se tornando advogados de marcas, né? Se tornando fãs da sua história, do seu livro. E aí, quando você traz um pequeno mimo, seja ele num cartão num marcador de página, seja ele numa caneta, numa caneca, num bonequinho, numa camiseta, o que acontece? As pessoas elas vão começar a te recomendar cada vez mais para outras pessoas. Esse aqui a gente chama de marketing gratuito e orgânico, né? Esses produtos, eles aumentam o valor que cada cliente gasta com você e eles acabam virando o que a gente chama de embaixadores silenciosos. É que quando aquele teu leitor, ele recebe a caneca e faz uma foto no Instagram tomando café com a sua caneca, fazendo stories dos recebíveis do livro, né? O chaveiro, a caneca, a camiseta, uma frase do seu livro que está fazendo a recomendação mais poderosa para todos os amigos dele. E aí entra naquele efeito que a gente acabou de falar há pouco da Maria Dayana, que fez lives do devocional dela, onde ela fez acompanhamento do devocional, né? Para quem não sabe, ela escreveu um devocional de 21 dias e ela se comprometeu a fazer o devocional junto com os leitores que comprassem o livro dela. Então, como era 21 dias, ela lançou o livro em julho, e aí naquele mesmo mês ela fez 21 dias com a palavra, fazendo com que as pessoas tivessem a intimidade com a palavra em 21 lives devocional dela. E aí o que aconteceu? Caramba, ela não só vendeu o livro para mim ter intimidade com a palavra, ela se importou que eu fizesse o passo a passo
é, corretamente. Ela se importou com uma audiência que comprou o livro e não sabia como usar. E aí o que acontece? Essas pessoas começaram a compartilhar, depois elas começaram a fazer os devocionais sozinhos, compartilhando fotos do devocional, falando para os amigos, os parentes, presenteando amigos e parentes. E aí esses amigos começaram também a falar do devocional e, pasme, hoje ela vende o devocional para pessoas que ela nem sabia que estaria vendendo, por conta de um detalhezinho, de uma importância, não foi nem um mimo físico, foi a empatia de fazer com que as pessoas fizessem o uso correto do seu livro em lives do devocional. Então, são detalhes, pequenas ações, ou outros produtos que você agrega no seu livro, que faz com que você tenha os tais embaixadores silenciosos, né? Isso faz com que você crie um ecossistema, um outro ecossistema, né? Você não precisa viver de palestra, não precisa fazer workshop, não precisa vender e-book. Agora, quando você trabalha um ecossistema de mimos, seja caneca, camiseta, caneta, enfim, você cria vários produtos que estão ao redor do seu livro, naturalmente você começa a ter mais dinheiro em caixa, digamos assim, né, Gisele? Exatamente, mas vamos abrir um alerta bem grande, né? Quando a gente está falando de itens diversificados que representam o seu livro, a gente tem que ter atenção para o quê? Que coerência é a palavra de ordem nesse momento, né? O produto que você oferece, que vai estar ligado ao seu livro, ligado ao da forma como você se posiciona, ele precisa fazer sentido, né? Vamos pensar o seguinte: eu escrevi um romance de época como se fosse o Bridgerton, né? Que é o que estava no auge agora há pouco tempo atrás. Faz todo sentido você oferecer uma vela com cheiro de lavanda, com cheiro de camomila, né? Porque se toma os chás, então uma vela com um cheiro de chá, alguma coisa parecida com isso. Mas vamos conversar. Faz sentido ter um marca-texto cor neon quando você está falando de um romance de época onde tudo é tons pastéis? Não faz sentido absolutamente nenhum. Ou então, vamos lá, uma das maiores brigas que tem, Star Wars e Guerra nas Estrelas, né? Star Wars Jornada nas Estrelas, desculpe. Eu pegar e eu escrever o livro do Jornada nas Estrelas e oferecer como brinde um bonequinho do Mestre Yoda. Não faz sentido nenhum. Tem que ter coerência, tem que ter a ver com o seu conteúdo, com o seu livro, o que você oferece, né?